Senhor, irmãos, graças a Deus por mais uma lição, por mais um dia que o Senhor tem nos concedido. Hoje, meus irmãos, é a nossa última lição do nosso trimestre e a nossa lição de número 13. E o título é Promessa a respeito do Messias como servo sofredor. Irmãos, nós vamos ver no decorrer da lição como foi o sofrimento de Cristo. Claro que não dá para abranger tudo o que aconteceu, mas nós vamos ver algumas partes, né, irmãos, ao qual está relacionada na nossa lição. O nosso texto do dia, irmãos, que está em 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, diz assim: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Ou seja, alguns dizem, algumas traduções falam que sobre as suas pisaduras. Mas nós percebemos aqui, meus irmãos, que através do sofrimento de Cristo, nós alcançamos a regeneração, nós alcançamos a redenção em Cristo Jesus. E a nossa síntese, irmãos, que diz assim: Isaías expõe todo o sofrimento de Cristo pela humanidade. O sofrimento de Jesus destruiu o poder que o pecado tinha sobre o homem. Então, meus irmãos, nós vemos que tudo aquilo, né, que o inimigo dominava sobre o homem, Jesus ele veio e dissipou, ou seja, Jesus, né, tem autoridade sobre as trevas e dissipando as trevas. Nós percebemos que Jesus ele vence a morte. E nós vamos ver aqui, meus nossos irmãos, no nosso texto bíblico, Isaías 53, do 3 ao 9, era desprezado e o mais indigno entre os homens, de dores, experimentados nos trabalhos e comum de que os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos descarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Nós vemos, meus irmãos, que Jesus ele foi enterrado com os ricos. E nós vemos aqui que ele ficou tão desfigurado que as pessoas não conseguiam reconhecer. Aqui, alguns defendem pelo fato de Jesus ter sofrido, né? Que Jesus ter sofrido, ninguém o reconheceu. Mas outros dizem que ele não tinha uma beleza, né, de que fosse notável. Ele não era um homem comum, de uma beleza comum, já que o palestino, nós percebemos que não é loiro de olhos azuis, como os católicos defendem. Mas nós vemos aqui um homem indigno e desprezado, um homem de dores, um homem que trabalhava. Jesus era um trabalhador. Antes de ele começar o seu ministério, irmãos, ele era trabalhador. Como o irmão mais velho, deveria sustentar a sua mãe e os seus irmãos mais novos. E a nossa introdução, meus irmãos, o contexto das profecias que estudaremos na lição de hoje refere-se especialmente ao Messias, ao Cristo enviado de Deus para salvar a nação de Israel e o mundo perdido. Essas profecias de Isaías são divididas em 4 cânticos, todos fazendo menção ao servo. Então, meus irmãos, nós vemos que tudo o que está relacionado na Bíblia, tudo que Isaías ele fala, a gente já falou várias vezes sobre isso, mas tudo aponta para a redenção, para a regeneração do homem. Jesus, Isaías fazendo menção acerca de Jesus. E me chamou a atenção aqui, enviado de Deus para salvar a nação de Israel e o mundo perdido. Ou seja, Jesus não é somente enviado para salvar a nação de Israel, mas os gentios que estavam perdidos. É por isso que nós vemos que o evangelho ele se expande além das fronteiras de Israel. E Deus ele faz, né? Ele todo-poderoso. Nós percebemos que esse evangelho ele chega a outras nações, principalmente pelo apóstolo Paulo. Mas mais aqui, meus irmãos, no tópico 1, as qualidades do servo, promulgador de justiça. O cântico do servo, Isaías 42, relata a missão do Cristo promover a justiça, cuidar do que estão prestes a cair, promulgar a equidade e a igualdade entre todos. Portanto, o servo do Senhor não se imporia pela força, ele seria um ser humano ímpar,
pela sua fineza no trato, prudência e beleza de caráter. Jesus nunca foi injusto, nem usou de engano. O conhecimento do servo e a sua submissão à vontade de Deus garante a justificação de todos os que creem. Então, quando aqui fala aqui do cântico de Isaías, né, que Isaías relata no capítulo 42, nós vemos que ele seria um ser humano como a mim, como a você. Só que ele não cometeria pecado. Então nós percebemos, irmãos, que Jesus ele é um grande exemplo para nós acerca de vencer o mundo. Por isso que ele diz, eu venci o mundo, mas não fala, vós vencereis. Não, nós vencemos o mundo através de Jesus. Nós temos a nossa redenção com Cristo, né? Porque é Ele que nos dá forças para nos redimir, para nos regenerar na sua presença. Então nós percebemos, irmãos, que quando fala de submissão à vontade de Deus, Jesus ele foi submisso a Deus, ele foi submisso à vontade de Deus para com o seu ministério. Então aqui, quando a gente fala, Jesus ele foi obediente para com Deus, para que pudesse alcançar uma remissão, ou seja, ele deveria ser, né, um cordeiro sem mancha, para que nós pudéssemos alcançar a redenção. Então nós percebemos, irmãos, que Jesus ele foi totalmente obediente ao Pai. Na parte 2, meus irmãos, luz nas trevas. O servo do Senhor permite que os povos que vivem em trevas tenham acesso à luz proveniente do Calvário. Então aqui, ele está dizendo aqui, meus irmãos, que quando chega, porque o mundo, até então, alguns dizem, defendem, que estava em trevas, mas quando Jesus vem, ele dissipa as trevas e traz a luz, ou seja, para nós enxergarmos além daquilo que estava naqueles dias. Por quê? Quando fala em trevas, meus irmãos, não é questão que estava tudo escuro, não. É questão que os homens não estavam conseguindo enxergar acerca da salvação, acerca de estar na presença de Deus, porque tudo estava ficando muito ritualístico. Ou seja, as pessoas faziam dia e noite, mas estava virando, como a gente defende hoje, uma religião. Faz sempre aquela mesma coisa, nunca sai daquilo, nunca cresce, nunca amadurece. Então nós percebemos aqui que Jesus ele vem para que nós venhamos enxergar além de tudo isso, que nós venhamos ver além de todas essas coisas e valorizarmos acerca da redenção, do sofrimento que ele teve na cruz e nós venhamos aceitá-lo como o único e suficiente Salvador. De modo que todos os povos e extremidades da terra tenham acesso à salvação de Deus. Ele tem poder para libertar da prisão do pecado e da escuridão espiritual os que estão presos. Então, quando fala cadeias e escuridão, foi Jesus que nos libertou, que nos liberta das cadeias da escuridão. É Ele que tem poder para tirar a nós, que outrora estávamos presos, e nos traz para a sua maravilhosa luz. É aquilo que nós estávamos falando. O povo não tinha uma visão mais panorâmica. O povo estava com a sua visão muito limitada. Então Jesus, ele vem para que nós venhamos ter uma visão além dessas coisas, além de tudo isso, para que nós venhamos enxergar e ter uma comunhão mais íntima com o Pai. Continuando aqui, irmãos, na parte 3, poderoso em palavras. O servo do Senhor tem habilidades com a palavra, pois ela tem poder para transformar o ser humano, suas palavras trazem alívio ao cansado. Então, quando nós vemos alguém desanimado, quem é que pode animar? É o Espírito Santo. E quem deu autoridade para o Espírito Santo? Como o Espírito Santo nós vemos que já tinha a sua... quando ele atuava no Antigo Testamento, mas agora no Novo Testamento nós vemos que ele atua com muito mais liberdade, porque Jesus o autorizou para atuar com mais liberdade. Então nós vemos que quando as pessoas estão desanimadas, quem é que pode animá-las? O próprio Senhor. É Jesus quem anima através do Espírito Santo de Deus. Então Jesus, Todo-Poderoso em palavras, ele usa os seus atributos para nos ajudar, para nos consolar, para nos elevar a estarmos mais na sua presença. E aqui, meus irmãos, eu queria ler esse pense aqui. Cristo deve ser o modelo para a nossa caminhada de vida cristã. Então, aqui o autor aqui, ele quer dizer o quê? Que nós temos que olhar para Jesus, que ele que tem que ser o modelo para a nossa caminhada cristã. Porque hoje em dia, eles querem traçar várias linhas acerca do Evangelho. Mas se o Evangelho é de Jesus, então nós temos que seguir os passos que Jesus nos deixou. Os passos que Jesus nos designou. Hoje estão querendo fazer vários passos acerca do Evangelho. Mas nós temos que ter Jesus como nosso modelo
de evangelho. Humildade, submissão, força, né? Perseverança. Jesus, como homem, ele teve que ter tudo isso para que ele pudesse alcançar aquilo que ele deveria alcançar, porque ele estava sujeito a várias situações nessa vida. No tópico 2, irmãos, o nosso pecado levou sobre si a beleza do pecado. Cristo foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Sobre ele caiu o pecado de todos nós, as iniquidades dos injustos levou sobre si. Jesus foi equiparado aos transgressores, embora nunca houvesse transgredido. Irmãos, quando eu, você, nós cometemos um erro, como é que nós nos sentimos? Ficamos mal, ficamos cabisbaixo, ficamos com aquela consciência pesada. Imagina Jesus, quando ele morre na cruz do Calvário, ele atraindo todo o pecado para si. Ele atrai todos os pecados para si, mesmo sem cometer pecado. Imagine o peso que não foi para Jesus, todos os pecados, o meu e o seu pecado, nos seus ombros sobre ele, naquele momento. Como não foi essa a situação, como Jesus não se sentiu naquele momento, porque naquele momento foi um momento crucial para que nós pudéssemos alcançar a redenção. Jesus, ele morre na cruz do Calvário e automaticamente, como um imã, suga o pecado do mundo. E nós temos a nossa redenção através de Jesus. Parte 2, o sacrifício substitutivo. O prenúncio de toda instituição sacrificial tem seu início no Éden, quando um animal foi morto para cobrir a nudez e o pecado do ser humano. Então nós vemos que lá no jardim do Éden, quando Adão e Eva pecam contra Deus, nós vemos que Deus, ele automaticamente mata o animal para que pudesse trazer roupas para poder cobrir a nudez do homem. Qual era a nudez do homem? O pecado. Nós vemos que naquele momento, quando Deus ele mata o animal para cobrir a nudez do homem. E por que morre o cordeiro? Para cobrir a nossa nudez, para poder perdoar os nossos pecados. Jesus morre na cruz não somente para nos cobrir, não, mas é para nos perdoar e para nos regenerar. Continuando aqui. O sistema de sacrifício do Antigo Testamento previa matar animais para várias ocasiões, como quando alguém queria fazer uma oferta de louvor ou um agradecimento. Porém, sua função era expiar no sentido de cobrir ou ocultar a culpa de alguém que pecou, apaziguando a ira de Deus sobre o pecador. Era o sacrifício de uma vida inocente oferecida em lugar de uma vida culpada. Uma troca não merecida, mas aceita diante de Deus. Quando nós vemos Hebreus, irmãos, Hebreus relata muito bem essa questão do sacrifício do Antigo Testamento, nós percebemos que o sacrifício, o sangue de animais, não era suficiente, não era, vamos dizer assim, totalmente, vamos dizer assim, legal para poder perdoar os pecados. Quando nós vemos que só teve uma cobertura o Antigo Testamento acerca do sacrifício. Mas quando Jesus ele morre na cruz do Calvário, nós percebemos que não era só coberto, é tirado o pecado do mundo. Por isso que ele leva sobre si todas as nossas transgressões. E aqui, quando nós vemos no Antigo Testamento, o povo tinha que às vezes esperar 1 ano para que o sumo sacerdote entrasse no Santos dos Santos, para que pudesse levar o pecado do povo. Nós vemos, né, que ele colocava a mão sobre um cordeiro e lançava o cordeiro no deserto, ou seja, de Cristo tirando o pecado do mundo. E nós vemos um cordeiro que era morto dentro do Santos dos Santos, em cima do propiciatório. E nós vemos que na tampa do propiciatório se colocava o sangue. Mas antes, não era a tampa do propiciatório, acabo confundindo, mas antes lá atrás, eles matavam o cordeiro em cima da mesa e depois levavam o sangue e o sumo sacerdote tinha que colocar nas 4 pontas do propiciatório, ou seja, a tampa da arca. Então nós vemos, irmãos, que isso não era suficiente para poder cobrir aquilo que o homem estava fazendo. Imagine, meus irmãos, se a gente fosse, vamos dizer assim, continuar com esse sacrifício hoje. Então Jesus ele morre na cruz do Calvário para que através do seu sacrifício nós pudéssemos ser alcançados também. A graça do sacrifício. Na parte 3. O sacrifício de Cristo foi um favor imerecido da parte de Deus para com os pecadores que merecidamente deveriam sofrer. Cristo, o servo sofredor, fez essa substituição, os santos pelos pecadores, o justo pelos injustos. Assim, os sacrifícios do Antigo Testamento tinham uma transitoriedade temporal. Aquilo que nós estávamos falando era temporal. Não era uma coisa fixa, não era uma coisa que ficaria perpetuamente. Quando Jesus ele morre na cruz do Calvário, não precisava mais ter sacrifício.
nós temos Jesus como nosso sumo sacerdote, como cordeiro, como a gente vê lá no Antigo Testamento, Abraão quando vai matar seu filho, é uma figura acerca daquilo que Cristo faria pela a igreja, pela a humanidade. E continuando aqui, assim o sacrifício do Antigo Testamento tinha sua transitoriedade temporal, mas o de Cristo teve validade eterna. Então, tudo aquilo que fazia no Antigo Testamento era temporal. Porque nós vemos que tem o sacrifício da manhã, da tarde, da noite, dos meses, as festas, e uma vez por ano ele entrava no Santos dos Santos, o sumo sacerdote, para poder oferecer o sacrifício. Mas isso era todo ano, ele tinha que fazer. Mas quando Jesus ele vem e morre na cruz do Calvário, nós percebemos que isso é um sacrifício eterno. Nós alcançamos, meus irmãos, os benefícios para toda a eternidade acerca daquilo que Cristo fez por nós. Continuando aqui, mas este havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Pelo fato de Jesus ter morrido na cruz, mas alguém vai dizer, mas Jesus sempre não foi Deus? Mas agora aqui está dizendo que ele se assentou à destra do Pai. Ou seja, ele é Deus, sempre foi Deus. Mas agora se fala que ele assentou à destra do Pai. Isso é um mistério, irmãos. Muitos defendem algumas coisas, outros defendem outras. Não cabe a nós aqui ficar discutindo acerca disso. Acerca da importância nós temos que crer no sacrifício de Jesus e através dele é que nós alcançamos a redenção com Deus, a redenção para que nós venhamos viver a vida eterna. Eu queria ler esse pense também, irmãos. Cristo manifestou tão abundante graça ao nosso favor que nada pode mais servir de condenação para nossas vidas se estamos em Cristo. Irmãos, se nós estamos em Cristo, nada pode nos condenar, o inimigo não pode nos condenar, porque falhas nós cometemos, diversas, inúmeras, mas tem coisas que nós sabemos que é transgredir a lei, que nós sabemos que é abominação, situações, a gente está sujeito nessa terra todos os momentos, mas tem coisas, meus irmãos, que não é necessário que o homem faça, se o homem fizer, o prejuízo é grande. Então quando nós estamos em Cristo, aqui como está falando aqui, nós temos abundante graça em nosso favor. A graça se manifesta em nosso favor quando nós estamos em Cristo. Para a graça se manifestar na minha vida e na sua vida, nós temos que estar em Cristo, porque senão ela não se manifesta. No tópico 3, meus irmãos, seu sofrimento, nossa cura. O sofrimento necessário. Os sofrimentos do servo sofredor foram indescritíveis, entretanto foi necessário que ele sofresse assim para curar todas as enfermidades do corpo e da alma humana. Muitas doenças são ocasionadas pelos pecados individuais e a maldade de uns para com os outros. Cristo levou todo o sofrimento sobre si. Não apenas para curar o corpo, mas também a alma, emoções, sentimentos e vontades daqueles que creem no seu sofrimento na cruz. Então, irmãos, por que algumas doenças nós vemos aí, principalmente as doenças sexualmente transmissíveis? É o pecado do homem. Não foi Deus que instituiu, é o pecado do homem que acaba fazendo com que essas doenças venham existir em nossos dias. Nós vemos, irmãos, que antigamente não existia tantas doenças sexualmente transmissíveis como tem hoje. Mas por quê? Por causa do pecado do homem. O homem transgride e transgride a lei do Senhor e aí acaba o quê? Ocasionando doenças, ocasionando situações, ocasionando pestes, por causa do pecado do homem, por causa da sua transgressão contra aquilo que Deus determinou. Não cabe aqui enumerar aquilo, nós sabemos aquilo que pode e aquilo que não pode ser feito. E aqui, quando aqui fala que apenas para curar o corpo, mas também a alma, então Jesus ele morre na cruz do Calvário, não para que a gente venha ter uma vida abundante no sentido de riquezas, não, uma vida abundante no sentido de ter paz consigo mesmo, paz no seu interior, a certeza da salvação, a certeza que tudo isso que nós vivemos aqui, que é a oportunidade de nós termos a nossa existência nessa terra, nós alcancemos uma vida eterna. Nós alcancemos a presença do Senhor eternamente. Então é interessante nós pensarmos ou analisarmos acerca das situações ao qual nós estamos nos colocando. Então quando nós olhamos acerca das divisões que as pessoas muitas vezes têm umas com as outras, Jesus veio curar esses sentimentos de divisão, esse sentimento de desunião. E aqui, meus irmãos, numa outra parte aqui, ele sofreu ferimentos lacitantes nas costas, na face, suportou terríveis afrontas. Jesus ele sofreu tanto pela minha vida, pela sua vida, que às vezes as pessoas não dão conta
que às vezes perdem tempo com tantas bobagens e situações, ao invés de olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, que morreu, aqui está falando lá citando aqui, sofrimentos terríveis, tanto de humilhação como sofrimento no corpo, nós percebemos, irmãos, que não vale a pena muitas coisas que a gente fala, muitas coisas que nós fazemos. Quando a gente olha para o sofrimento de Cristo, nós vemos, meus irmãos, que tudo aquilo que a gente passa aqui, situações inúmeras que nós estamos sujeitos aqui nessa terra, não são nada perante aquilo que Deus fez, perante aquilo que Jesus passou por nós. E aqui, mais à frente, os castigos desfiguram o rosto de Jesus a ponto de as pessoas ficarem pasmas diante dele. Porque, meus irmãos, ele foi torturado. Jesus, antes de ele ser morto na cruz, ele foi torturado. Porque eles queriam torturá-lo para depois soltá-lo. Mas naquele último momento, não, a gente vai matar, ele tem que morrer. E eles queriam uma morte, a pior morte que tinha era morrer na cruz. Não cabe a nós, não vou nem enumerar, nem detalhar, porque o nosso tempo é pouco. Mas a morte mais terrível era morrer na cruz. Então Jesus ficaram pasmos de ver o seu semblante, o seu corpo desfigurado. Ele fica totalmente debilitado e quando ele está carregando a cruz ele não aguenta. Nós percebemos que alguns dizem, e nós vemos até no filme, que ele por várias vezes ele cai e alguém precisava ajudá-lo. Então nós percebemos aqui que quando isso acontece, o livro de Isaías, no capítulo 53, ele retrata muito bem quanto foi essa tortura. Porque, meus irmãos, foi terrível. E mais à frente aqui, foi submetido a um julgamento injusto. Jesus ele foi julgado injustamente. Jamais o Sinédrio poderia condenar alguém à morte. Jamais alguém do mesmo povo poderia condená-lo outro à morte. E ainda mais, meus irmãos, 4 e pouco da manhã, foi de madrugada que onde já se viu fazer uma reunião para condenar alguém às 4 e pouco da manhã. Alguns dizem que foi às 4 horas da manhã. E eu quando digo a questão de eles não poderiam condenar à morte, é porque quem tinha o poder era Roma. Roma que tinha o poder. Né? E eles fizeram tudo aquilo para que Roma pudesse matar. Mas quem entrega? Os judeus. Mas Jesus, meus irmãos, nós sabemos que ele que se entregou. Não foi ninguém que o prendeu, ele se entregou por nós. Então, quando nós vemos essa questão de um julgamento injusto, não foi justo o que fizeram com Jesus. Não foi justo o tipo de situação a qual ele vivenciou naquele momento. Né? Nós percebemos, irmãos, que ele não teve chance de defesa, eles que batiam nele, cuspiam nele. Mas Jesus, ele se entrega, eles saberam tudo isso que ia acontecer. Isso foi profetizado, Isaías profetiza isso 700 e alguma coisa, uns 750 anos antes desse episódio. Então nós percebemos que Jesus sabia tudo isso que ia acontecer com ele. Mas mesmo assim, ele morre, antes de ele morrer ele é torturado. Foi submetido a um julgamento injusto, uma morte indevida, uma cruz vergonhosa, uma sepultura emprestada, uma coroa horrorosa, e acusado de pecados que não cometeu. Tudo pela nossa salvação e cura. Irmãos, se nós começássemos a detalhar tudo o que Jesus passou por nós, sinceramente nós ficaríamos com vergonha das vezes que nós reclamamos, das vezes que nós murmuramos, das vezes que nós ficamos irritados, irados, e seríamos crentes mais, vamos dizer assim, mais agradecidos para com Deus. Seríamos crentes mais fiéis, seríamos crentes que buscariam mais a presença de Deus, e esqueceríamos esse negócio de ficar reclamando, murmurando e pecando contra o Senhor. O homem de tristezas, a parte 2. O profeta descreve o servo sofredor empregando uma linguagem que lembrava os leprosos. Esses eram excluídos do convívio da comunidade. Jesus, assim como os leprosos, sofreu uma das mais terríveis e amargas dores. A dor da solidão, do abandono de alguém que foi rejeitado e de quem os homens escondiam o rosto. Porém, aquele a quem desprezamos e pensamos ser insignificante levou sobre si nossas deformidades e doenças, ou seja, a lepra incurável do pecado, sua fragilidade e falta de formosura foi a garantia da nossa redenção. Jesus ele morre na cruz do Calvário. Irmãos, dores terríveis que Jesus sentiu. Jesus ficou sem dormir, Jesus ficou sem comer,
Por isso que hoje a gente vê que em alguns países do mundo o homem não pode morrer. Nesses países que tem a pena de morte, não pode, por duas coisas, não pode matar o homem. O homem tem que ter dormido bem e tem que ter tido uma refeição. Jesus ele morre sem dormir e sem comer. Imagine a dor, estava cansado, totalmente desfigurado, o seu semblante terrível, o seu corpo totalmente pesado, porque nós ficamos cansados, meus irmãos. Nós sentimos o nosso corpo pesado. Imagine as dores que eles não estavam sentindo. Eu e você, quando a gente não dorme, imagine como a gente fica, o corpo pesado. Às vezes alguns até têm dor de cabeça, como eu, por exemplo. Imagine as dores que Jesus não suportou. Fome, frio, nudez, porque ele estava totalmente despido. Né? Alguns querem colocar, a Igreja Católica colocou lá Jesus com uma tanguinha, mas as tradições dizem que Jesus ele não morre assim, ele morre nu na cruz. Por isso que é poucas pessoas que tinham acesso à crucificação. Aqui, meus irmãos, já chegando aqui na nossa conclusão, que diz assim: Cristo sofreu toda a dor que a humanidade deveria sofrer por causa do pecado, mas ao experimentar a totalidade desse sofrimento, o Messias destruiu o poder que o pecado tinha sobre o homem e reconduziu todas as pessoas novamente a Deus. É imensurável e extraordinário o alcance dos sofrimentos e da morte do servo sofredor. Essa é a garantia de nossa cura, transformação, libertação, salvação e de que um dia estaremos para sempre com Ele. Então, quando eu e você fomos cometer alguma coisa que a gente sabe que é errado, vamos pensar duas vezes. Ver se realmente vale a pena de revivermos tudo aquilo que Jesus já sofreu na cruz do Calvário. Porque se Ele sofreu na cruz do Calvário, Ele nos está dando a oportunidade de não cometermos esse erro que nós queremos, que a gente fica desejosos de fazer. Então, tomemos cuidado, porque Jesus, ele é compassivo, ele é clemente, mas vai ter um dia que ele vai ser o nosso justo juiz. Amém, irmãos? Você que ainda não assinou nosso canal, queria convidá-lo a assinar. Fique na paz, que Deus abençoe.